aí pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu sou o Paulo César e eu vou voltar a falar aqui de esteroides anabolizantes, tá? E o porquê que eu vou fazer isso? Porque no outro vídeo, né, no vídeo antigo, o áudio ficou meio ruim, tá? Então eu tô regravando o vídeo aí pra vocês, tá? Antes de mais nada, antes da gente ir para o tema, então ó, pessoal, aqui debaixo tem um botãozinho de inscreva-se. Então se inscreve no canal, clica lá no joinha que tem lá, né? Me deixa o seu like, isso é importante. E tem um sininho, clica lá no sininho, assim todas as vezes que eu gravar um novo vídeo, você vai estar sabendo em primeira mão, beleza? Então ó, escreveu, joinha, sininho, já era. Vamos pro vídeo então, pessoal. É o seguinte, falar de esteroides anabolizantes, né? Pessoal, primeira coisa, a gente precisa desmistificar algumas coisas, tá? Então quando eu falo lá de hormônios esteroides anabolizantes, eu falo de uma classe de hormônios, tá? E não apenas um hormônio, eu falo de uma classe de hormônios que precisa de colesterol para a sua síntese, tá? Então o termo esteroides, tá? Ele vem de hormônios, né? Ele vem de uma classe na qual precisa-se de colesterol para o desenvolvimento. Então existem, num primeiro momento, existem aí vários hormônios que são esteroides, tá? E o que é o anabolismo? O que é o termo anabolizante? Então, o anabolismo, pessoal, é o que dá, né, faz a liga com o termo aumento, né? Aumento do volume, aumento do tamanho. Então, tudo que é anabólico significa que está aumentando ou aumentado, tá? Então, a gente está falando aí de uma classe de hormônios que precisam de colesterol para a sua síntese, que causam aumento, ok? Então, a priori é isso. Mas eu tenho certeza que você clicou pelo título querendo saber de um hormônio específico, tá? Que é a testosterona. Então eu vou falar um pouquinho para você da testosterona, né? É um dos hormônios mais anabólicos, né? Existem outros hormônios anabólicos, mas é o que comumente o pessoalzinho da academia quer saber, tem dúvida. Então vamos lá, vamos falar dessa classe de hormônios, tá? Primeiramente, pessoal, tanto o homem quanto a mulher produzem testosterona, tá? Então aquele lance de a mulher não produz testosterona, produz sim, tá? Então lá na glândula suprarrenal, né, na adrenal, é produzido testosterona nas mulheres, tá? Assim como nos homens. Então nesse ponto de vista, dentro dessa ótica, tanto os homens quanto as mulheres produzem testosterona. O caso é, os homens também produzem testosterona e aí numa quantidade muito maior nos testículos. Então, né, a gente, né, os homens têm a característica, a peculiaridade de produzir muito mais testosterona. Então aí em torno de 10 vezes mais, né? Então vamos falar aí de acordo com alguns exames, de acordo com alguns parâmetros, um homem produz cerca de 10 vezes mais testosterona do que uma mulher. Então, perguntinha de consultório. Paulo, meu marido come tal coisa e não engorda. Paulo, meu marido faz isso, eu só tô acompanhando ele e tô ficando gordinha, tô acumulando mais gordura. Sim, a gente está falando então de pessoas com biótipos diferentes, de gêneros diferentes, de constituintes diferentes. Então você, mulher, que quer ir, que treina junto com seu marido, com seu namorado e de repente quer acompanhar ele numa baladinha, saiba que vocês vão responder de maneiras diferentes, tá? Então os organismos são diferentes, as respostas, obviamente, serão diferentes também, tá? Em relação à testosterona, o que a testosterona basicamente faz? Ela é responsável pela condição de criar, né, um ambiente, né, que promove as características secundárias masculinas, tá? Então o que é isso? Barba, o aumento do volume, espessamento de corda vocal. Então assim, mulheres que fazem o uso de testosterona exógena, ou seja, de uma outra forma que não a produzida, vão apresentar essas características, tá? Então assim, mulher, antes de fazer o uso de qualquer coisa, procura o seu médico, tá? Nos homens a gente já vai chegar lá. Então pessoal, esse hormônio é extremamente importante. Muita gente me pergunta assim, fala, Paulo, por que a testosterona ela é sintetizada? Por que ela é vendida? Por que ela é comercializada? Então vamos lá, pessoal. Se a gente fala de um hormônio, tá? De um hormônio que tem a capacidade, que tem a peculiaridade, que tem a função de promover o crescimento da nossa massa muscular, lembrando que a nossa massa ela é constantemente degradada, tá? Então assim,
ela é quebrada, ela é desfeita e depois, de acordo com a refeição, de acordo com o seu treino, de acordo com as capacidades hormonais, ela é refeita. Então a testosterona ela tem essa função de refazer, de fazer a síntese de massa muscular, de tecido muscular, ok? Então a gente precisa de fato desse hormônio. Algumas pessoas têm algumas dificuldades, que são o quê? Pode ser um tumor lá na hipófise, que é um dos locais que mandam os tecidos alvos fazer a produção desse hormônio. Pessoas que têm dificuldades na própria glândula de secreção, tipo pessoas que têm hipogonadismo, pessoas que estão no estado de câncer, pessoas que se encontram em tratamento de HIV, né, do vírus da imunodeficiência humana. Então assim, o uso exógeno da testosterona, ela quando bem aplicado, promove grandes funções positivas, né? Ela agrega de uma maneira positiva na qualidade de vida de algumas pessoas. Então pense você que está lá, fulano está lá na cama, está lá deitado, está no estado de degradação, tá? Está fazendo algum tratamento. Uai, vamos prescrever então a testo para ela. Então o médico vai lá, vai analisar, vai fazer a dosagem, vai suplementar com testosterona para melhorar o quadro desse paciente, tá? Pessoas que não têm problema, tá? Que fazem apenas a reposição, que a gente chama de TRT, tratamento de reposição de testosterona. Em quais casos eles são aplicáveis, tá? Então, vamos pensar assim, um homem tem uma produção que pode variar de 300 a 800. Então, se ele tiver com uma produção baixa e o médico julgar como necessário, né? Afinal de contas, toda a prescrição farmacológica passa por um médico, ok? Então, respeitem essa regra sempre. Se o médico julgar como necessário fazer uma reposição, um tratamento de reposição de testosterona, tá? Eu não vejo mal algum nisso, né? Paulo, mas em que casos? Casos na qual a produção seja baixa, casos no qual a produção fique baixa, tá? Então vamos pegar lá uma pessoa de 50 anos que começou a ter um decréscimo, né? Na realidade esse decréscimo já começa bem antes, né? Em torno dos 30. Mas uma pessoa lá mais velhinha, né? Passou um pouquinho lá, já está com 50, 60 anos e tem um decréscimo na produção natural de testosterona. Então o médico vai julgar, se necessário, e aí vai fazer o tratamento de reposição de testosterona. Ficou claro? Testosterona é importante, testosterona traz características masculinas, mas também ela é importante para a síntese de proteína. Tá? Ela, quando muito bem aplicada em algumas situações patológicas, promove grandes benefícios para o paciente, né? Para o ser humano. Paulo, agora vamos falar do esporte. Alguns esportes, pessoal, eles infelizmente fazem uso de uma maneira inadequada desse hormônio, tá? Que, vulgarmente falando, as pessoas roubam, né? Elas aumentam a capacidade produtiva, né? A capacidade energética, em virtude de um uso de testosterona, tá? E isso é doping, tá? Isso é doping, isso é ilegal, tá? A mesma coisa, as pessoas que usam de uma maneira inadequada sem passar com o médico antes, né? Vou fazer um ciclinho de testo, vou fazer um ciclinho de enantato, vou fazer um ciclo de deposteron, tá? A primeira coisa, vai lá e toma uma conversa franca com o seu médico. Se ele vê uma lacuna na qual seja necessário, ele é o responsável, tá? O médico é o profissional responsável pela administração farmacológica, tá? Então, assim, não cabe a gente questionar uma decisão médica, ok? Mulheres que fazem uso de testosterona, muito bem. Mulheres, fiquem espertas com isso, tá? Porque a testosterona, ela pode ter, né, dependendo do fármaco, trazer duas condições, tá? Uma condição androgênica e uma condição anabólica. Anabólica vai aumentar o volume muscular. Androgênico vai aumentar a condição das capacidades, das condições, das características masculinas, tá? Então eu vou dar um exemplo. Estanozolol, tá? Estanozolol, o antigo Winstrol, tá? O que acontece com mulheres que tomam estanozolol? Estanozolol é uma DHT, né? Uma dihidrotestosterona, e ela faz o quê? Ela é muito mais androgênica do que anabólica. Ou seja, ela causa um pequeno anabolismo, né? Um pequeno ganho, né? Mas que para uma mulher acaba sendo muito impactante. Afinal de contas, uma mulher produz pouca testosterona. Então ela vai ter um pequeno ganho, que vai ser um ganho legal, porém
essa droga é carregada de funções androgênicas. Ou seja, aí vai ter espessamento de corda vocal, vai ter virilização, aumento do clítoris, vai ter um monte de características masculinas aí carregada, um aumento da oleosidade da pele, né, que é a pele acneica. Então, pessoal, precisa ser avaliado, por isso que tem muita gente procurando, né, para tratamento e não para administração, tá? Então, a primeira coisa, assim, toma cuidado. Não fica procurando aí nos fóruns, tá? Essas coisas não são tão legais. Primeiro caso é, quer fazer uso de alguma coisa? Procura o responsável. O responsável é o médico, tá ok? Então eu acho que eu explanei de uma maneira mais tranquila. Para os homens fica a mesma coisa, tá? Ah, Paulo, tem muita droga aí que eu já ouvi falar que toma, mas não dá tanto efeito. Precisa ver se ela é mais androgênica ou mais anabólica, ok? Então discute isso com o seu médico ou com qualquer outro profissional que esteja capacitado em abordar. A administração ela é médica, ok? Pessoal, espero ter sido bem sucinto, bem simples e qualquer dúvida, e eu acredito que vocês tenham um monte de dúvida, tá? De novo, me segue lá no Instagram, Biofit Paulo César, e me manda um direct que eu respondo pra vocês, tá? Aqui no canal a mesma coisa, ó, vai lá pra baixo, aqui na barrinha, tá? Tem lá, inscrever-se, se inscreve no canal, deixa o joinha e clica no sininho, assim todos os vídeos vão chegar em primeira mão pra vocês, beleza? Espero ter sido claro com vocês. Embora tenha muita coisa para se falar ainda sobre esteroide anabolizante, eu falei um pouquinho da testosterona, né? E qualquer dúvida, me manda lá o seu direct. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima.